Maurício Monerati mandou 27,90. Obrigado a todo mundo que tá mandando superchat. Eu vou lendo, viu, gente? Eu não esqueci dos superchats, não. Estão todos separados aqui. Ed, se Alex tivesse chegado este ano, seria uma boa contratação? Que Alex que tá falando? Manda um beijo para minha esposa Laura, meus filhos Pedro e João e para a equipe do Sei Automação. Eu não sei que Alex é esse, hein? Primeiro, um grande beijo para a Laura, para o Pedro, para o João, para o pessoal da equipe da Sei Automação. Um grande abraço a todos. Maurício, obrigado por estar aqui com a gente. Não faço ideia de quem seja o Alex. Mas se for o Teixeira, ele está muito melhor nessa temporada do que na temporada passada. Não é só pelo gol, né? Os gols que fez no clássico contra o Botafogo, nesse clássico também contra o Flamengo, mas pela dinâmica que ele dá à equipe, né? Quando o Vasco perde a bola, ele é um dos meias que ajuda na marcação. Quando o Vasco tem a bola, ele é o atacante que sai em velocidade pelos lados do campo. Então, assim, é um Alex Teixeira diferente, com qualidade, por isso ele ganha a confiança do Barbieri e é titular do time. Agora, se for outro Alex, aí eu peço desculpa, porque não sei. Eu imagino que seja o Teixeira, Edmundo, que ele esteja realmente se referindo, porque quando ele chegou no meio da Série B ali, com pouca preparação, talvez tenha sido isso. Só para não passar em branco, e para te ajudar, Gui, o ABC é o segundo colocado no grupo B da Copa do Nordeste, está 2 pontos atrás do Ceará, vem de derrota, perdeu o último jogo dele dentro da competição para o CRB 1-0. No Campeonato Potiguar começou agora, é o segundo colocado também. Então, assim, e é um time que realmente, tecnicamente, vai dar mais trabalho do que foi o Trem. Mas, cara, é o Vasco, é em casa, é jogo único, o seu torcedor. Beleza, vai dar trabalho? Vai, mas, porra, a gente tem que passar. Tem que passar e passar para o torcedor a nossa autoridade. Entendeu? O que nós somos, né, para o torcedor ficar empolgado. Agora, e se tiver pênalti nessa disputa aí? Cobrança de pênalti. Ai, meu Deus do céu, não fala nisso, cara, porque na segunda-feira, antes do jogo do Flamengo, mandaram o superchat perguntando isso. Ed, se tiver pênalti, quem bate, meu Deus do céu? Cara, mas eu acho que agora, Fábio, o pessoal deve estar treinando pênalti depois do que aconteceu nas últimas partidas. Hoje treinaram, lá em São Januário. Aliás, o Vasco teve que levar o treino para São Januário, que está tendo uma operação policial na Cidade de Deus, que é a região onde ficam os CTs do Vasco, do Fluminense, e o treinamento foi todo deslocado, toda a equipe profissional foi deslocada para São Januário, local do jogo de amanhã para treinar. Lembrando que a CBF não permite, isso é um caso extremo e tal, o regulamento das competições, que você treine e jogue no mesmo local. Por isso que o Vasco tem que ter um CT e há uma avaliação da 777 se vale a pena investir na região onde está o CT por N motivos. Esse é um deles, por ser uma região de eventuais conflitos com a polícia, é uma região de uma comunidade, o terreno não é do Vasco, é uma seção da prefeitura, hoje é o Eduardo Paes, que não tem problema nenhum, pode ficar à vontade. Amanhã entra outro prefeito, não, quero reaver o terreno que é da prefeitura. E aí? Investe em melhoria ali? Não investe? Compra um outro terreno? Monta? Aí é uma coisa que está sendo avaliada e o episódio de hoje foi mais um ingrediente nessa avaliação, se vale a pena investir mais dentro do atual CT ou com esse investimento está feito, deu condição, dá para trabalhar e vamos pensar num definitivo para o Vasco. Está sendo levado em consideração e o mesmo se aplica para a base, que é em Duque de Caxias, um CT também cedido pelo governo federal, que é outro governo, mas é uma seção também. Pô, mas é importante, isso está sendo debatido. Debatido, dizer, né? sim. Isso é importante, né? Aliás, vamos ler, tem bastante superchat aqui. Cláudio Ferreira, Edmundo, eu sinto o Pedro Raul incomodado. Eu acredito que ele sabe que pode mais e isso, para mim, é importante em um jogador que queira se identificar. O que você acha, acho que ele quis dizer? Cara, eu acho que ele tem que se incomodar sim, né? Apesar de ser o artilheiro do Vasco na temporada, a torcida esperava um pouco mais, porque viu que ele fazia pelo menos um gol por partida, por isso ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Se entende que no Vasco a bola fosse chegar um pouco mais. Eu acho que ele tem que se incomodar, ele tem que melhorar a condição física, né? Mas
É engraçado, assim, no último clássico contra o Flamengo, ele não marcou, mas ele foi um dos destaques. Isso me chamou a atenção. E acho que a gente tem que entender que o centroavante vive de gols, mas vive também de dar uma assistência, de botar um companheiro, de fazer uma parede, que é a especialidade dele, de, sabe, cabecear uma bola para dentro da área para um companheiro chegar chutando, enfim, uma atuação independente de fazer os gols. Mas acho que ele deixou a desejar nesse último clássico e por isso que ele deve estar incomodado, porque todo jogador quer jogar bem, quer fazer gol, né? E sempre há a oportunidade nos dias seguintes, né? Então, amanhã, contra o ABC, acho que ele vai fazer gol, e isso vai dar confiança para o clássico de domingo. E ele faz a parede muito bem, ele faz o pivô, ele deu passe para o gol do Alex Teixeira, por exemplo. Eu não acho que foi um jogo ruim dele, apesar dele estar sendo bem criticado junto com o Léo Jardim, pelo menos pelo que eu vi nas redes sociais aí, né? Mas ele claramente ele tá mais nervoso no jogo, toma cartão amarelo por reclamação às vezes, por conta de não fazer os gols, e às vezes, de vez em quando, ele é um pouco fominha demais, até por conta disso também, na minha opinião. O que você acha, Fábio? Tem uma questão assim, ele sabe que ele foi contratado para ser o homem-gol. Ele tem perdido alguns gols, e alguns que ele com certeza se cobra, fala, cara, como é que eu perdi esse gol? E a cobrança vai ser maior agora ali. Então eu tenho que fazer um gol para pagar aquele gol que eu perdi. E aí fica naquela ânsia. E acaba ele, talvez, se sabotando em alguns momentos. Porque ele falou, eu tenho que resolver, então eu vou partir com ela. E ele não tem velocidade. O arranque dele no gol é um arranque inteligente, porque ele descola do marcador, que é o Fabrício, que dá um espaço para ele, e aí ele dá 2 passadas, pedala para o Alex entrar na função que seria dele. O Alex está os papéis estavam invertidos, porque o Alex puxou o contra-ataque e deu nele. E ele, de forma inteligente, ele vai por trás da zaga do Flamengo, dá uma passada, que ele tem uma passada larga, mas assim, o que esperar do Pedro Raul? É isso. Ele está na área, brigando, fazendo um gol, e ele tem feito gols. Ah, mas ele podia estar com 30, aí ele seria o Haaland, ele é o Pedro Raul, gente. Então tem que entender que eu acho que o torcedor cobra também, de forma exagerada. Ah, se o Raniel tivesse no Vasco, ele não perdia aquele pênalti. Porra, aí no ano passado o Raniel era crucificado. Então, assim, o torcedor, ele é um eterno insatisfeito, porque tem um componente dele que a gente não controla, que é a paixão. E eu nem quero mexer nela. Mas, assim, quando a gente traz luz para uma racionalidade, para um debate, se o torcedor conseguir, no mínimo, falar assim, pô, peraí, Pedro Raul, cara, tá com 7 gols, participando dos jogos, foi muito bem no Clássico, a perda do pênalti foi um pecado, que iria coroar a atuação dele, realmente jogou pra cacete, ele deu um trabalho pro Davi Luiz, monstro, carimbou a trave, participativo, mas não fez gol de pênalti. Ah, ele pega a bola agora e bate o terceiro pênalti se pintar, não, ele foi o Alex Teixeira, perdeu. Então, assim, acho que tem muitos outros detalhes para serem analisados e ele perturba demais a zaga adversária. E ele começa a marcação do Vasco no ataque, hein? Não é aquele atacante que fica ali só aramezinho liso, dando aquela cercadinha, dando aquele bafo. Não, ele vem, ele incomoda, ele força o erro. Então, assim, ele tem um papel importante. Agora, eu só acho que o Vasco já podia ter aproveitado o estadual para descobrir o substituto dele. Está em casa. Lelê não quis vir? Está em casa. Você tem 2 opções, na minha avaliação. Figueiredo de 9, que o Barbieri pensou em botar ele de volante, lembra, no início do ano? Ou subir aos poucos o GB, para entender se moleque de 9 vai dar, não vai, é novinho, não é? Ou vamos ao mercado trazer, porque o Campeonato Brasileiro, de novo, daqui a um mês começa. Tem que ter um substituto do Pedro Raul. Tá num dia e perdeu tudo, Pedro Raul. Cadê o 9 para botar? Ignaldo é baixolinha, não é para função igual. Vai mudar o esquema de jogo. Aliás, ó, tem até superchat já com a solução. Haaland seria um bom reserva para Pedro Raul. Só que é feio. Só que... Ai, obrigado, Mesquita. Sensacional sua mensagem.